Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer mais dois vídeos aqui daquela série sobre análise crítica. E eu vou fazer dois porque eu já vou terminar aqui a parte de Marcos, pelo menos aquilo que eu acho mais importante. Outros pormenores talvez eu não vá mostrar, porque só se for relevante talvez quando eu for falar de Mateus, Lucas ou João. Mas por enquanto eu estou dando uma finalizada aqui, tá bom? Pelo menos na questão de Marcos. A gente pode partir já para outro evangelista, Mateus, tá bom? Muitos acreditam que Marcos, foi um discípulo de Pedro, que teria ditado esse evangelho. É o que diz a tradição da igreja. Mas alguns equívocos de Marcos tiveram que ser corrigidos pelos evangelistas seguintes, o que demonstra duas coisas. Primeiro, que Marcos não foi uma testemunha ocular, porque se o que ele escreveu teve que ter algumas correções, logo ele não viu e não presenciou aquilo pessoalmente. E que o autor não tinha um bom conhecimento sobre a Palestina e o judaísmo da época. Então isso é estranho. Então isso invalida um pouco o teor histórico, de Marcos, que Marcos tenha sido uma testemunha ocular, que tenha vivido ali, presenciado os fatos, porque senão não teria que ser corrigido certas coisas. Por exemplo, o episódio dos porcos endemoniados. Eu já falei disso em outro vídeo, mas fica aí de novo só para quem não viu. Marcos situa esse episódio na terra dos Gerazenos, na Decápolis. Decápolis era aquelas 10 cidades satélites romanas que ficavam ali perto da Judeia, tá pessoal? E só um detalhe, algumas bíblias vocês não vão ver essa palavra, dependendo da Ferreira de Almeida que você usar. Porque as bíblias também tentam dar uma correção nesse erro geográfico de Marcos. O que é estranho, que se é um teor histórico, para que tem que ser corrigido, Enfim. Marcos diz que eles chegaram do outro lado do Mar da Galileia, na província dos Gerazenos. Aqui tem um mapinha. Gerazenos é aqui embaixo, na região de Gadara. Tá? Aqui embaixo. Só que Gerasa fica no mínimo a 50 quilômetros do mar, impossibilitando a precipitação narrada no episódio. Então, para vocês verem, se Jesus estava aqui de barquinho, ele chegou aqui onde está essa linha amarela, a passagem já se situaria logo aqui, seria o certo. Não aqui no final da linha, aqui embaixo. Senão Jesus teria que ter andado uns 50 quilômetros, ou seja, mais de um dia de caminhada, para poder encontrar lá o endemoniado. E os endemoniados teriam que andar mais 50 quilômetros para se precipitar no mar. Ou seja, essa passagem ia demorar uma semana. Fora o prejuízo, causado ao dono do porco, que eram mais de 2.000 porcos que foram precipitados, Isso aí também é estranho. Enfim, Mateus então tenta corrigir nessa localidade. Ele muda a região de Gerazeno para Gadarenos. A maioria das bíblias está assim e eles colocam Marcos também como Gadarenos. Então Mateus ele percebe o erro geográfico e ele tenta dar uma corrigida. Só que Gadara também fica no mínimo, acho que a uns 8 quilômetros do mar, também é um pouco improvável. Lucas, que também era gentil, ele não era judeu, ele desconhecia a geografia da região e ele manteve a narrativa de Marcos como Gerazenos, fazendo uma pequena alteração apenas. Ele coloca aqui em cima, na região de Gerasa, que seria aqui em cima, onde está essa primeira quadradinha aqui, ok? Em muitas cópias manuscritas posteriores, os copistas tentaram mascarar esse erro, substituindo no texto do Marcos terra de Gerazenos por terra dos Gergesenos, pois Gerzesa foi uma localidade que existiu na margem do Mar da Galileia. Só que aí as três localidades teriam um problema, Gerasa ficava a 50 quilômetros do mar, a mencionada por Marcos. Gadara, que também era ali na Decápolis, fica no mínimo a 8 quilômetros, a correção de Mateus, mesmo assim ainda fica longe. E Gerzesa, que é onde Lucas tentou dar uma outra corrigida, e algumas bíblias também, alguns manuscritos, ela fica na margem do Mar da Galileia, é a única que seria possível, tá? Só que aí fica essa pergunta, se o relato mais antigo contém erros geográficos, e a correção desse erro que é de Mateus também tem erros, qual o teor histórico então que possui? Porque se eu contar uma história e depois outras pessoas tiverem que corrigir a minha história, eu posso tomar isso como histórico? Fica aí para reflexão. Noutra passagem, Marcos mostra novamente que seu fraco entendimento de geografia do Oriente Médio, afirmando que Jesus saiu de Tiro e regressou ao Mar da Galileia passando por Sidom. É duas cidades mencionadas, Tiro e Sidom. Só que o Mar da Galileia fica a sudeste de Tiro, enquanto Sidom fica a mais de 30 quilômetros ao norte. Então eu já vou ler aqui primeiro para vocês, eu vou mostrar o mapinha. E Jesus saiu, tornando a sair dos termos de Tiro, ele saiu de Tiro, aí ele foi por Sidom até o Mar da Galileia. Aqui, ó. Sidom, essa bolinha vermelha aqui, ó. Sidom aqui ao norte. Aí ele saiu de Tiro. Tiro é aqui embaixo, ó. Embaixo de Sidom. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho o mapinha. Então ele estava aqui em Tiro e ele ia aqui para o Mar da Galileia, que é essa bolinha azul.
Mas aí ele foi de Tiro para o Mar da Galileia por Sidom, que fica ao norte. Então não teria como. Já Mateus também percebeu esse equívoco geográfico de Marcos e ele omitiu o itinerário. Ele só falou que ele partiu e foi para Galileia, o que foi até mais simples, né, da parte de Mateus. E para finalizar, numa passagem quase contínua essa, Marcos diz que Jesus foi de barco para a região de Dalmanuta. Só que ninguém sabe onde fica esse lugar chamado Dalmanuta. Só Marcos mencionou esse lugar. E tanto que Mateus também teve que dar uma corrigida. E Marcos chamou o lugar de Magdã. Aqui, ó. E entrando no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Só que ninguém sabe onde fica Dalmanuta. Aí Mateus dá uma corrigida e ele chama esse lugar de Magdã. Ok? Então, como é que um relato histórico tem esses erros geográficos? Então fica aí para reflexão. Lembrando que Marcos é considerado o mais antigo, ok? Agora vamos ver a outra parte do vídeo.